Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui ó, Além da Tecnologia, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu estou utilizando o Evolution API para poder conectar a Maria, minha assistente financeira, dentro do WhatsApp. E nesse vídeo eu vou passar aqui pela documentação do Evolution API, vou passar como que eu estou fazendo a configuração, tanto local quanto no meu ambiente produtivo, vou mostrar o código que eu estou utilizando, como é que eu estou fazendo as configurações ali, e no final ainda vou dar algumas dicas ali de próximos passos que eu quero dar com o projeto, como que eu estou fazendo algumas coisas de segurança, e fique até o final que vai valer muito a pena. Então vamos começar logo aqui, porque a intenção não é ser um vídeo muito longo, né? Aqui dentro da documentação, a gente tem aqui a parte da introdução, que explica aqui basicamente como é que funciona, com um setup inicial bem básico para você começar a testar o Evolution API. Dentro da instalação aqui você tem uma parte um pouco mais detalhada, na parte tanto do Docker quanto do MVM. Eu estou utilizando completamente o Docker, então não vou passar pela parte do JavaScript aqui. E aqui no Docker ele já te passa como é que configura o comando inicial, como é que você configura os volumes, e aqui ele já te recomenda utilizar o Docker Compose, te dando um Docker Compose YAML aqui básico para já começar a utilizar, certo? Te fala aqui sobre a API Key, que é basicamente o que você vai utilizar para poder enviar mensagem, para poder acessar a interface web deles e fazer todas as conexões que você precisa de forma autenticada, certo? Aqui dentro a gente já mostra também a parte de logs, enfim, outros comandos Docker aqui que são úteis. Em recursos opcionais, a gente consegue configurar o Evolution API com Mongo, consegue usar o RabbitMQ para poder enfileirar as tarefas, consegue usar o Redis como cache, consegue usar o WebSocket para poder fazer as conexões ali, muitas vezes, por exemplo, envio e recebimento de mensagens. Não é o meu caso, eu estou utilizando o Postgres para poder armazenar as coisas no meu banco de dados, para poder simplificar e utilizar tudo num banco de dados só, em vez de ficar tipo um Mongo, um Postgres e distribuir várias coisas. E também não estou utilizando o WebSocket, eu estou utilizando o Webhooks, que é essa última parte aqui que está dentro da parte de configuração, simplesmente porque o Webhook funcionou mais fácil para mim. E a configuração inicial foi mais básica, eu consegui fazer funcionar mais rápido e está funcionando muito bem, então eu mantive com o Webhooks aqui. Aqui dentro da documentação, antes de passar para o próximo passo, eu vou só destacar essa parte de recursos disponíveis aqui, porque o Evolution API não é uma API oficial do WhatsApp. Inclusive, é um ponto que é importante a se destacar aqui, é que eu não estou utilizando a API oficial do WhatsApp, eu estou utilizando o Evolution API pelo Baileys, que é o nome do recurso interno que eles utilizam ali, uma biblioteca do JavaScript que se conecta via WebSocket dentro do WhatsApp sem utilizar um Selenium da vida ou qualquer outro scrapper que gerencia o WhatsApp. Ou seja, é uma forma não oficial de fazer essa conexão. E eu sei que isso não é o ideal. No meu projeto, no futuro, quando eu expandir mais e se tudo der certo, de crescer, tiver mais usuários, eu pretendo sim adicionar a API oficial da Meta, até porque a API oficial da Meta está cada vez mais acessível, tem uma documentação interessante, mas mesmo assim ainda envolve custos, ainda envolve uma configuração mais avançada, ainda envolve uma conta de desenvolvedor ali na parte da Meta, e o Evolution API ele é bem mais simples de configurar e de já sair utilizando no dia zero, sabe? Então por isso que nesse momento eu estou utilizando. Mas, assim, de diferença de recursos, aqui na documentação eles destacam apenas o uso de botões, que é um recurso que é bem interessante, porque você pode, em vez de mandar uma mensagem para o usuário perguntando sim ou não e o usuário tem que digitar no teclado, ele pode, por exemplo, apertar um botão. Acho que isso aqui está incluso também a partir de alguns formulários que você consegue enviar para o usuário fazer a configuração. Enfim, é um recurso bem interessante que não está disponível aqui, está disponível apenas a parte de texto e todos esses outros recursos aqui, além da parte de perfil, grupos, enfim. Vale a pena olhar se a funcionalidade que você quer está listada aqui. Não quer dizer que eles estão dizendo aqui que não tem apenas envio de botões, que tem todas as funcionalidades listadas aqui. Vale a pena dar uma conferida nesse recurso que você quer estar aqui, beleza? E como eu disse, eu estou usando a parte de webhooks, toda a documentação de webhooks está aqui, o payload para poder fazer algumas configurações, enviar eventos, receber eventos, parâmetros aqui que eles passam, enfim, tá tudo aqui, mas eu vou mostrar isso dentro do código da minha aplicação, então bora lá. Bom, para poder começar a parte de mostrar na minha aplicação, eu vou destacar uma configuração que eu tenho aqui, que é um Docker Compose com um ambiente produtivo, em que eu efetivamente tenho todos os meus serviços rodando. O Traffic aqui que faz a configuração da SSL, tem a API aqui configurada, tem o Evolution API aqui, tem o meu banco de dados que está aqui também. Você também tem alguns códigos comentados, porque o Evolution API não está acessível externamente fora da rede Docker, então está tudo comentado aqui. E eu tenho algumas configurações a mais, como o Traffic aqui, para poder deixar o ambiente de produtivo realmente configurado de maneira adequada. No meu ambiente local, o Docker Compose ele é bem mais
humilde, né, digamos assim, que eu tenho apenas o banco de dados rodando e o meu serviço do Evolution API. Inclusive, esse Compose aqui, ele está sendo executado. Se eu vier aqui dentro no meu Docker Desktop, a gente vê que é esse aqui, que é um nome antigo que eu tinha colocado no projeto lá atrás, e ele está como Docker até hoje ali. Mas é o Postgres rodando e o Evolution API rodando aqui, né? Se eu clicar aqui, ele já cai no endpoint inicial, que eu já passo por ele assim que a gente falar da configuração ali do código. Mas é um setup bem simples, né? Aqui na parte do Docker Compose, eu tenho aqui a imagem, eu estou usando sempre a latest. Não tive problemas com isso, aparentemente a atualização deles é bem constante, não quebra, então vou colocar o latest ali, eu estou sempre pegando a imagem mais atualizada quando eu dou o build ali do meu Compose, e tem funcionado bem, não tive problemas com isso ainda, até porque também o projeto está no início, tem poucas pessoas usando, acho interessante, eu consigo manter um certo controle ali, né? Então deixo o latest por enquanto. Coloquei o restart hours, coloquei alguns limites ali de uso de memória, CPU, processos, reservas de memória, e aqui tá as configurações do meu ambiente. O que acontece? Isso aqui foi um teste que eu fiz, porque eu quis definir as variáveis de ambiente dessa forma, para poder ter um controle maior. Tinha uma época ali que eu estava com o meu .env todo bagunçado, com 1 milhão de variáveis. Aqui no Evolution API eu fiz isso para poder saber exatamente o que eu estava passando lá para dentro do container, e acabou que eu mantive assim, mas poderia sim ser apenas um arquivo de um env file aqui, apontando com .env e estava tudo certo. Mas eu mantive assim por questão de facilidade de entender o que eu estou passando para dentro do meu container ou não. As portas que estarão liberadas aqui, como eu estou no meu Docker Compose Dev, aqui eu deixo liberado para poder conseguir acessar eles tanto no meu ambiente, tanto na minha interface gráfica do Evolution API, quanto para minha aplicação local que está rodando o modo debug aqui, ele conseguir acessar. A configuração de volumes, e depende do database, porque eu preciso do database no ar já para poder acessar, rodar as migrations, enfim, fazer todo o processo de inicialização ali do Evolution API. Beleza? Bom, e as variáveis de ambiente é um ponto bem crítico, e eu deixei elas aqui no meu .env example. Esse arquivo .env example, ele tá no meu repositório, que está no link da descrição também, e ele tem todas as variáveis aqui já definidas com o que eu estou funcionando. Ou seja, se você pegar e rodar, provavelmente vai funcionar. Porque provavelmente não 100% de certeza vai funcionar. Tem isso aqui, ó, config session phone version. Essa variável de ambiente, ela não está nem na documentação do Evolution API, mas ela define a versão do WhatsApp que vai ser utilizada. Em alguns momentos, quando tem uma atualização do WhatsApp, dá algum problema de compatibilidade da versão. E eu tenho que vir e atualizar essa versão aqui. Isso aqui normalmente costuma funcionar quando você pegar dentro do WhatsApp Web, que está conectado no mesmo número de telefone que você está utilizando o Evolution API, você ir lá nas configurações e pega esse número de versão. Não é sempre que funciona, mas pode ser que funcione. Senão tem que ir atrás de fóruns, na internet, ou às vezes pedir o ChatGPT para fazer uma pesquisa e te listar e ir testando. Eu tive problema com isso aqui apenas 2 vezes em 1 ano, e foi de certa forma tranquilo. Teve uma vez que funcionou, indo lá dentro do WhatsApp procurar e pegando o valor que estava lá. Na segunda vez não funcionou tão bem, e aí eu achei no fórum do GitHub lá, o pessoal discutindo sobre, achei esse valor aqui e funcionou, e é o que eu estou mantendo até hoje. Mas tirando essa parte aqui, essa configuração, tudo funciona tranquilamente. Mas também é um ponto bem delicado, né? Quando você está com mais usuários rodando, com muitas pessoas utilizando, depender de alguma coisa que pode quebrar do nada e não é tão simples de consertar, né? Talvez já seja um ponto bem negativo ali, e já, dependendo do tamanho do projeto, se o seu projeto for começar, já vale a pena já começar direto na API oficial do WhatsApp. No meu caso aqui, poucas pessoas utilizando, apenas ambiente de testes, tá tudo aqui para mim utilizar dessa forma. E aqui as variáveis de ambiente, né, partindo para as outras aqui, apenas algumas configurações básicas. Como eu disse, o banco de dados que eu estou utilizando é o Postgres, então tem que passar um database provider aqui. Aí aqui, nada demais, essa a connection RI ali para o Prisma do Node conseguir ler, que o Evolution API tem Node, né? Então quando você executa, você até vê que ele roda as migrations ali, parece que é o Prisma ou o RM que eles estão utilizando. E nós vamos passar isso aqui configurado certinho. Algumas configurações de flags de persistência. Eu recomendo modificar de acordo com o seu contexto. E aqui a parte do WebSocket, que eu não estou utilizando WebSocket, estou utilizando WebHook. Não estou utilizando Redis por enquanto, porque é apenas uma instância, poucas pessoas utilizando, não vejo por que gastar mais memória da minha VPS com o cache. E também utilizando aqui o API Key, que é o que eu mostrei na documentação que precisa ter desde o momento zero.
E é basicamente isso, não tem muito segredo. No meu de produção aqui é basicamente a mesma coisa, uma coisa que muda, eu acho que são apenas os limites de memória. Talvez até copiei aqui, copiei, tá igual, não tem muita diferença mesmo. E vamos para a parte do código agora, que é como que eu estou utilizando esse container que já está rodando, que já está configurado dentro do meu código. E para poder mostrar sobre essa parte do código, eu vou mostrar essa classe aqui do Python que eu criei, que é o Message Service, que ele é basicamente responsável por fazer todo o gerenciamento das mensagens que eu recebo do Evolution API. Eu tenho aqui um método que é o SendMessage, que ele acessa o meu container, então ele message base URL, a instância que eu estou utilizando, eu já falo sobre essa parte de instância quando eu acessar a interface web deles aqui, que é o próximo passo. E aqui eu monto o body da minha request, que é o chat ID, que é basicamente o número de telefone da pessoa que eu estou enviando de volta uma mensagem. Tem algumas opções aqui, eu coloquei esse delay, parentheses, link preview com false e aqui a mensagem em si. No header você passa o seu API key e já está tudo certo, já consegue fazer o acesso a esse endpoint. Depois é só fazer o post para lá e pronto. Inclusive esse response aqui nem precisava existir, porque eu não estou fazendo nada com ele. E tá tudo certo, porque você já consegue fazer o envio da mensagem. Outros métodos úteis que eu tenho aqui é para poder verificar se é uma mensagem mesmo, porque eu tenho alguns eventos que eu estou recebendo lá e nesse caso aqui, eu estou ouvindo e utilizando apenas esse message offset. Já mostro lá na interface do Evolution API, onde a gente configura quais webhooks a gente quer escutar. Mas aqui dentro do data eu tenho o event e aqui eu pego esse tipo de event aqui para poder saber se é a mensagem mesmo que eu estou fazendo. E como ele dispara esse webhook para todo tipo de mensagem que não é só mensagem recebida, é mensagem transitada. Eu tenho que verificar também se não é de mim mesmo que eu estou recebendo essa mensagem. Bom, aí aqui eu tenho alguns métodos úteis, né? Pegar o número de telefone baseado no remote JID que ele envia. Pegar o nome do usuário ali que ele está fazendo o envio da mensagem, pegar a própria mensagem em si, inclusive essa parte do código que eu já mostrei no vídeo anterior, mostrando como ouvir o áudio que a pessoa manda, né? Então, se for audio message, ele executa essa parte aqui do código, em que ele vai fazer o download do arquivo de áudio, vai transcrever ali, vai fazer a conversão, né, do áudio, vai transcrever ali com o OpenAI e vai retornar ali como uma mensagem, né, para poder passar para o meu grafo do LangGraph e mandar para a IA responder. Ou se for só uma mensagem de texto mesmo, eu só pego essa mensagem aqui dentro do meu body e já retorno para poder continuar com o fluxo, seguindo a mesma lógica aqui, né? Ou se der algum outro tipo de erro, eu já falo aqui que não deu algum tipo de problema e que não conseguiu ler a mensagem. Tem algumas coisas que eu quero melhorar nesse método aqui, poder fazer a mensagem. Vocês estão vendo que ele está até meio desorganizado, né? Isso aqui poderia estar encapsulado dentro de outro método e tal. Mas enfim, é o MVP, estamos testando e isso aqui está funcionando legal. Outras coisas que eu tenho aqui é pegar o Chat ID, que é basicamente o Remote ID, que é uma parte que tem um número de telefone com arroba e uma outra coisinha lá, um identificador. Aqui eu tenho que fazer a parte de úteis do áudio, né? Então, aqui fazer o download e aqui pegar o número de telefone do Remote ID, né? Que tem uma arrobinha lá na frente e tal. Eu tenho esses itens aqui. E assim, basicamente esse aqui é o código que é responsável por fazer todo o processo com o Evolution API. Eu tenho aqui um ambiente, um Message Service Dev, poder usar no ambiente de desenvolvimento, para poder só fazer o log da mensagem no meu terminal. Eu herdo aqui do Message Service e tudo que lá, e só escrevo apenas o send message para poder no meu ambiente local apenas testar e verificar no terminal ali se está tudo certo, né? E de fluxo, né, como que eu estou utilizando esse Message Service, aí é bem simples, né? Eu tenho aqui o meu Message Application, toda vez que o endpoint ele bate no New Message aqui, eu verifico aqui se é uma nova mensagem, se não for eu já retorno. Caso seja uma nova mensagem, eu pego aqui o número de telefone, vou lá no Message Service pegando aqui o número de telefone, o nome do usuário, o chat ID. Aí eu acesso a minha camada interna aqui para poder pegar o usuário a partir do número de telefone. Ele já pega não só o usuário, mas pega aqui também a partir da autenticação do Notion, já pega os dados do Notion ali. Mas se eu não conseguir carregar essas informações, já retorna ali que a Maria não está atendendo. Por quê? Aqui eu estou lidando apenas com usuários que já estão cadastrados dentro da minha plataforma, né? Eu não estou deixando cadastros sozinhos aí. Tem que ser pré-cadastrado para poder conseguir acessar e receber as mensagens certinho. Aqui eu pego a mensagem, se for áudio vai passar por aquele processo lá, né, que eu mostrei, se não ele pega a mensagem de texto mesmo ou retorna um erro.
Então aqui ele já pega a mensagem, se o status está vazio, retorna um erro message. Aqui eu verifico a autorização do Notion, se a pessoa não tem ainda, eu mando o link de autenticação do Notion, aí ela recebe um link no WhatsApp ali, para poder fazer a autenticação e conseguir acessar os endpoints. Se tiver passado por isso aqui tudo e tiver tudo certo, ele acessa o meu grafo. E aqui Maria, basicamente, o meu grafo aqui, que eu... Aliás, é o ponto de inicialização do grafo, né, que é o Maria Interaction aqui, onde eu inicializo o grafo e faço, mas não é o objetivo do vídeo de hoje, né? E a partir disso eu acesso novamente o Message Service, envio a mensagem e retorno para o usuário. Basicamente esse aqui é o fluxo completo de como que eu estou utilizando, né? Então não tem muito segredo, vocês estão vendo que a configuração é de certa forma simples, a gente já consegue acessar e fazer a configuração. O último ponto que ficou faltando mostrar aqui agora é a interface gráfica. E para fazer isso eu vou vir aqui, ó, Evolution API, o container que está rodando. Quando a gente clica nele, ele abre aqui uma espécie de health check, né, para poder verificar se o container está funcionando certinho. Eu vou pegar esse endpoint que está aqui, ó, que é o localhost 8080/manager, então se eu vier aqui digitar /manager, já está ali, ele já cai na interface do Evolution API. Na primeira vez que você for acessar, ele vai cair na tela de login, e aí você vai colocar aqui o server URL que você está utilizando, mais o Global Key. Se não me engano, a minha senha é essa, acertei. E aqui eu tenho já o meu WhatsApp pessoal conectado aqui dentro. Então, aqui dentro você, para poder conectar, você vai clicar aqui em instância, vai adicionar um nome para a sua instância, por exemplo, no meu eu coloquei pessoal, vai selecionar o Baileys, ou o WhatsApp Cloud API, ou o Evolution. No caso, o Baileys aqui é o que eu falei no início do vídeo, que é a parte não oficial, digamos assim, né? Que é a biblioteca de JavaScript que ele tem, ele implementa o protocolo do WhatsApp via WebSocket sem usar nenhum tipo de software como o Selenium, por exemplo, poder fazer scrapping e gerenciar ali, né? Ele implementa realmente o WebSocket, mas ele não é integrado com a API oficial do WhatsApp, então a gente corre alguns riscos ali com isso. No meu caso, e como o caso que eu recomendo de uso, é usar de maneira mais passiva, para poder evitar bloqueios do lado da meta. Como, por exemplo, eu espero o usuário enviar uma mensagem para poder mandar uma resposta para essa mensagem, então eu não estou enviando ativamente mensagem para o meu usuário ainda. Recomendo fazer isso mais quando for utilizar a API oficial do WhatsApp, para poder evitar bloqueios realmente, né? A Meta tem um monte de políticas ali. No meu uso, eu tenho 1 ano que eu estou utilizando o mesmo número de telefone e não sofri nenhum tipo de bloqueio, né? Então, o meu uso está sendo bem controlado, né? E aqui dentro você consegue fazer toda a configuração, né? Dentro dessa página inicial você consegue ter alguns status aqui. Aqui no meu WhatsApp pessoal mesmo, então não tem muito endereço para mostrar, mas tem aqui os settings para poder ter algumas coisas diretas, né? Reject calls, ignore groups, enfim, vale a pena dar uma explorada. Se você quiser colocar um proxy na frente e evitar algum tipo de bloqueio e tal, tem pessoas que tentam utilizar dessa estratégia para poder evitar o bloqueio do IP e conseguir continuar utilizando normalmente. A parte de eventos aqui, o webhook é o que eu estou utilizando, né? Vou passar por último, mas você consegue ver que a parte de eventos do SQS, RabbitMQ, WebSocket, a interface é basicamente a mesma, você habilita ele aqui em cima, seleciona quais eventos você quer aqui na parte de baixo, salva aqui e tá tudo certo, já vai estar funcionando. Dentro do webhook, eu estou rodando agora no meu ambiente local, então aqui tem uma configuração mais que é a URL do webhook. Como eu mostrei para vocês, aqui eu estou utilizando dentro do meu container o banco de dados e o Evolution API, mas a minha aplicação que recebe esse webhook, ele está rodando na minha máquina local. Então eu tenho que utilizar aqui a URL do Docker que redireciona a chamada do webhook de dentro do ambiente Docker para o meu localhost, minha máquina local. Eu faço isso simplesmente porque é mais fácil, né? Posso colocar, executar ali no VS Code, né, o modo debug, colocar breakpoints, entender ali cada passo que está sendo executado, e para mim é melhor. E é basicamente colocar essa URL aqui que o Docker já consegue apontar de dentro do Docker para o meu localhost. E aqui de resto o funcionamento é igual, né? Você habilita aqui em cima e coloca quais os webhooks que você quer escutar. No caso que eu estou utilizando mesmo é esse message upset, esse message update aqui e message set eu posso até desativar, porque eu não estou utilizando, né? Se você quiser explorar um pouco mais sobre essa interface, ele tem algumas coisas aqui para poder configurar Evolution Boot, Chat Boot, Type Boot, mas eu não sei explicar sobre essas partes porque eu não estou utilizando. O meu foco realmente é configurar o webhook e receber os eventos dentro do endpoint que eu tenho configurado aqui na minha aplicação para poder lidar com eles e tratar eles do meu lado, sem utilizar nenhuma outra plataforma externa ou coisa do tipo. E tem funcionado muito bem, estou bem satisfeito.
Voltando aqui da edição, para poder falar que eu não incluí a parte de segurança no vídeo, para poder não ficar um vídeo muito longo. E também eu não consegui dar a profundidade necessária dentro desse mesmo vídeo. E dentro do Evolution API, assim, um breve resumo do que seria uma prática legal de segurança, é a gente não deixar o endpoint de webhook acessível externamente fora do ambiente Docker. Ou seja, aquele endpoint que eu mostrei ali, ele só é acessível dentro da minha rede do Docker. E outro ponto de segurança importante é a configuração do HMAC. Toda vez que o Evolution API enviar um webhook novo para a sua aplicação, ele tenha uma assinatura que você possa validar essa assinatura toda vez que chega e evitar com que alguém entre no meio do caminho e modifique a sua request, modifique o webhook e mande dados maliciosos para sua aplicação. Porém, eu vou fazer um vídeo à parte só falando de segurança, como que faz a sua configuração. Não que seja algo complexo, mas eu acho que segurança é algo mais crítico e eu não vou dar a profundidade necessária dentro desse vídeo. Por isso eu cortei e aí agora a gente vai para a finalização. Bom, pessoal, basicamente é isso. Se você teve alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo todo mundo que me manda perguntas sobre as implementações. Tanto a documentação do Evolution API quanto o código que eu usei de exemplo, eles estão aqui na descrição do vídeo, então basta olhar aqui embaixo que tá tudo lá. E peço que avalie o vídeo, deixe um comentário se você gostou. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, até mais.